falei para o meu marido, pega uma tesourinha e vamos rezando a Deus, vai dar certo. E já está se sentindo mais leve? Porque quando tira um aplique, dá uma Ah, eu vou leveza. te Como é falar que é? que sim. Hum. Eu tô pensando se eu corto um pouco. Esse aí já é o seu todo? Esse aí é seu cabelo Já é já? todo o meu cabelo. Nossa, cresceu super Cresceu, né? rápido. Meu Deus. Cresceu. Vem cá, Débora. Queria falar, bom, de cinema a gente vai falar um monte aqui, mas primeiro eu queria começar conversando sobre a novela, né? Salve-se quem puder. Sim, A sim. novela foi ao ar o último dia, eu acho que no dia 28 de março, e, Tirar esse meu comentário daqui. e Eu as vou dar um oi para gravações, ver se tá? eu... Pronto. Deixa eu ver se eu consigo. Foi. Uau! Era... Era um filtro, perdão. Perdão. Mas então vamos falar da novela Salve-se Quem Puder, com as gravações interrompidas por conta da pandemia, você no momento crucial da personagem, né? A personagem ia ter uma super virada, que agora tem que aguardar a segunda temporada. Como é que foi para você no meio do processo, né? Começa uma personagem, aí engata, aí de repente está lá só com a curva Foi um pouco subindo. frustrante, né? Porque na hora que engatou, na hora que estava ficando bom de fazer, porque no início a gente, pelo menos eu, me cobro muito, me julgo muito, e ali a gente estava chegando num lugar de só prazer, sabe? O personagem estava num momento divertido, eu ia trabalhar só para me divertir. Adoro fazer comédia por isso, porque vi uma grande brincadeira. E na hora que a gente estava curtindo, que estava ficando gostoso, a gente teve que parar. E meio que sem saber o que vai acontecer, se vai voltar, quando vai voltar, como vai voltar. É uma incerteza, né? Eu acho que ninguém pode nos responder, porque ninguém sabe que isso tudo vai dar, o que tudo isso vai dar, porque, de fato, é a primeira vez que todos nós estamos passando por uma situação parecida. Então, ninguém já viu isso antes, ninguém pode dar um parecer com precisão. Você não tem nenhuma notícia de retorno às gravações, nada de Ainda roteiro, de nada, nada? ainda nada. Eu liguei para perguntar se eu podia tirar o cabelo, podia, guarda ele para pôr depois, guarda. E Então só, agora, né? então agora vamos falar de cinema, porque a programação do Canal Brasil em maio está Nossa, estão cheio, tá com bombando. muitos filmes Outro dia que eu vi a live do João Pedro aqui, que uma estava passando graça. o Gabriel e a Montanha. Ai, eu sou apaixonada, ele é um Aí a gênio. gente vai falar de Boa Sorte também. Bom, mas então avisando para a galera, amanhã às 11h10 da noite vai passar o Bruna Surfistinha. Na programação de maio tem Confissões de Adolescente, Entrando numa Roubada. No VOD tem Caramuru, Ai, que também demais. Entrando numa Roubada. Bruna Surfistinha. Tem um curta que você fez chamado Assim Como Ela. Assim Então, como ela da Flora. exatamente. Então, a programação do Canal Brasil está cheia de Tem que Débora passar mais o Seco. Boa Sorte, é o único que não vai passar. Então, já fico alerta então para a programação do Canal Fico Brasil, mas alerta. a gente vai conversar sobre Para a mim, Boa é um dos filmes Sorte. mais lindos nacionais que eu já vi. E é um dos filmes que eu mais gosto também que você fez. E também do cinema brasileiro, eu acho que a Carolina Jabor é uma craque, Ela é enfim, uma aos teus craque. olhos também. Bom, É queria demais. começar falando então do Bruna Surfistinha, porque eu lembro que na ocasião do lançamento do filme a gente fez uma entrevista e você me contou que, na verdade, essa personagem era uma forma de você se reconectar com tudo que você sempre quis ser como atriz, né? Jogar ali, se jogar numa personagem, enfim, mudar o mundo, uma personagem que mudasse o mundo. Queria que você me falasse um pouco da importância dessa personagem na tua carreira, principalmente no cinema. Na verdade, o cinema ele traz para a gente essa maior possibilidade, né? Que é de ter uma história com início, meio e fim, onde você consegue de fato planejar, pensar, esmiuçar as cenas e escolher onde você vai fazer com total potencial, médio potencial. Eu sempre chamo isso de uma linha do tempo, assim, do filme. Você consegue esmiuçar o trabalho num todo. Quando você está na TV aberta, você não consegue, você não sabe o que vai acontecer, né? O cinema te dá essa possibilidade. E o Bruna foi meu primeiro grande personagem no cinema. Filmes de personagens são, para o ator, uma grande oportunidade, assim, né? Porque eu acho que o Bruna Surfistinha, mais do que tudo, ele é um filme que conta essa história. Então, que me deu uma oportunidade enorme de poder mostrar, enfim, o meu trabalho. E esse foi o primeiro filme onde eu parei para entender o que é fazer cinema,
parei para entender tudo que eu podia gerar com esse filme, aonde eu podia chegar, o quão eu podia me desafiar. E quando eu comecei a preparação para o Bruna, talvez eu não tivesse ainda ideia do quanto ele seria transformador na minha vida. Assim. Foi uma preparação muito transformadora. Né? Eu vivi em tempo real todo o filme, porque a gente ia acabar filmando em desordem. Então a gente alugou um apartamento, eu fui para cá, para esse apartamento com os pais, né? Com os atores que fazem pais, irmãos. Um belo dia chegou um papel para mim, fuja de casa. Eu arrumei uma mochila, desci, peguei um ônibus, comprei um cigarro, cheguei num endereço onde me abriu a porta a Larissa, Drica Moraes de personagem. E estavam já todas as meninas lá vivendo há umas 3 semanas nessa casinha, onde era o nosso puteiro de baixo nível. E então as emoções que essa preparação despertou em mim, talvez elas sejam uma das coisas mais preciosas que eu fiz na minha vida, assim. Porque me levou para lugares, a gente não fazia isso para alguém, né? Não tinha uma câmera, não tinha nada, a gente fazia para a gente. A dilatação do tempo, ela te faz conseguir o sentir de verdade, que para mim, como atriz, às vezes é muito complicado. A rapidez te propõe cenas, você busca sentir aquilo, mas nem sempre com a falta de tempo esse sentimento chega em ebulição. E ali naquela preparação foi uma dilatação de tempo. Então todos os sentimentos chegaram, foram embora, voltaram e foram embora de novo. E eu consegui entender toda a profundeza de cada sentimento, sabe? Da rejeição dela em casa, do desespero dela ao chegar no puteiro e ver que os pais não foram buscar, do desespero do primeiro cliente. Todas essas emoções foram super dilatadas em tempo para que a gente pudesse esmiuçar elas verdadeiramente. Mas essa... fala, conta. Não, perdão, pode falar. Não, mas é o roteiro e essa preparação que te proporcionaram essas sensações, esses sentimentos. O livro também foi um material que você usou também? Como é que foi? Não, eu parti do zero, sem nada, com o roteiro e a preparação do Sérgio Pena, que foi um presente, assim. E essa preparação ele preparava situações, né? Eu contei até uma no Fábio Porchat, que foi... Todo mundo riu muito, que eu saí de casa, eu estava na preparação, na casinha, lá no puteiro, aí chegou uma mensagem, vai comprar camisinha. E aí saiu eu e a Cris Lago, que fazia a Gabi. Saímos para comprar camisinha, e de repente eu escuto um Raquel, era o Guizé atrás de mim, de irmão, né, da Bruna. E aí a gente saiu numa busca, eu entrei, enfim, eu fugi dele descontroladamente, sem saber porquê, e a gente chorava de desespero. A gente entrou num barzinho que tinha atrás de uma parede umas máquinas de jogo ilegais, a gente ficou escondida ali, a mulher brigava com a gente, vocês são puta! Então, essas emoções a gente vivia realmente. Era uma loucura na nossa cabeça, mas a gente vivia a situação, eu vivia a situação como Bruna, vivia a situação como Raquel, em uma situação em tempo real. A gente passou, sei lá, umas 3 horas nesse lugar, com essa mulher gritando, xingando a gente chorando, ela chamando a polícia, e ela olhava para o Sérgio Pena na rua e falava, eu sei quem é o cafetão de vocês, é o de rabinho de cavalo, vou chamar a polícia. A gente não chama a polícia. E ela dava uns tapão na gente, assim, vocês são puta! E batia na gente. Então, essas situações, elas provocaram sensações reais, sentimentos reais, que a gente depois acessava para interpretá-los muito facilmente. E como é que você volta para casa durante essas filmagens? Então, durante as filmagens eu não voltei, né? Eu estava em São Paulo, eu moro no Rio, fiquei em São Paulo num hotel, então fiquei muito sozinha. Proibi todos os meus amigos de me verem. Eu falava que não tá a Débora, que tá a Bruna, então não vem. E é um período de muita solidão mesmo. Mas você quase não tem tempo. Eu não tinha tempo para nada. Chegava, dormia, acordava e ia filmar. Chegava, dormia, acordava e ia filmar. E qual foi a lição que ficou desse filme para você? Desse trabalho? Esse trabalho, eu ia falar, depois que essa preparação acabou, a gente foi para campo conhecer garotas de programa, né? E acho que essa lição é talvez a maior lição que eu aprendi na minha vida.
que foi de uma menina, eu estava, né, eu descobri que ali elas não me contariam a verdade delas se eu não abrisse a minha verdade. Então eu tive que ficar lá. Comi um baião de dois com elas sentadas no chão da cozinha, fiquei morando lá com elas um tempo. E aí um dia uma delas falou para mim, pois é, porque a gente não é como a gente quer ser, né? A gente é como a gente consegue ser. A vida delas é muito dura e talvez antes de viver tudo isso, eu até ainda existisse dentro de mim algum julgamento sobre alguma coisa, sobre algum ser humano, né? E depois daquilo ali eu entendi que não, porque somos todos muito diferentes, com criações muito diferentes, com oportunidades muito diferentes. E se ela está fazendo aquilo da vida dela, no mundo, eu acho que não existem pessoas que não queiram ser felizes. Todo mundo busca isso, incessantemente. De uma forma ou de outra. Se ela está naquele lugar buscando ser feliz, é porque esse foi o melhor que ela conseguiu fazer por ela. E isso foi muito duro para mim, quando eu entendi verdadeiramente o melhor lugar que ela podia ter no mundo. E o quão duro era aquele lugar, ainda assim, né? E o quanto a gente deve respeitar todas as pessoas, seja lá em que lugar elas estiverem, porque, sem dúvida nenhuma, onde elas estão é o melhor lugar que elas podem estar hoje. E isso mudou a minha vida. Hoje eu não consigo, eu falo que eu não consigo mais, eu não tenho mais, não me permito mais o julgamento, sabe? Talvez Débora, a minha você... única intolerância seja a intolerância. Ao julgamento. Ao julgamento, exatamente. Débora, você chegou a conhecer a Raquel Pacheco? Conheci, então, no final de tudo isso, o Pena e o Baldini marcaram um dia, a gente passou o dia conversando e ela me contou a vida dela inteira, verdadeiramente. Depois a gente acabou ficando mais próxima, durante a filmagem ela participou. Depois, quando eu engravidei, eu fiz um programa para a internet e ela foi minha convidada. Ela é uma pessoa que abriu muitas portas para muitas meninas nessa situação, assim. Então, ela é uma mulher que eu admiro muito pela força dela, pela luta dela, né? E por ela estar nesse melhor lugar que ela pode estar. Bom, no ano passado, em julho, o presidente Bolsonaro, por conta da mudança do Conselho Superior de Cinema, do Ministério da Cidadania para a Casa Civil, ele deu um depoimento em que ele citou Bruna Surfistinha, dizendo que não podia permitir que esse tipo de filme fosse feito com dinheiro público, porque era um desrespeito à família brasileira. Como é que você recebeu essa notícia? Eu até me pronunciei na época, porque para mim é muito doloroso alguém querer botar uma cortina no que existe, né? A arte está aqui para mostrar o que existe, para jogar luz nos assuntos difíceis de difícil debate, para que a gente consiga enxergar por outro ponto de vista e para que a gente possa pôr em pauta assuntos que precisam estar em pauta. A prostituição, de fato, é um assunto muito antigo, que até hoje existe um enorme tabu sobre ele, mas ele precisa entrar em pauta. Essas mulheres precisam de auxílio, essas mulheres precisam ser enxergadas, precisam ser vistas. Só existem prostitutas porque existem homens que pagam essas prostitutas. A gente tem que enxergar todos esses lados, assim, e ter um presidente que feche os olhos para algo tão latente no mundo de hoje, não só no de hoje, né? Porque essa é a profissão mais antiga que existe. E que tenta limitar sobre o que a gente pode falar, porque não é só sobre a prostituição, a gente precisa falar sobre homossexualidade, a gente precisa falar sobre violência, a gente precisa falar sobre tantas coisas, porque são assuntos que ainda precisam evoluir muito no quanto a sociedade digere eles, sabe? Porque eles existem e todos são compostos por pessoas que estão nos melhores lugares que elas podem estar. Então, eu fiquei muitíssimo, primeiro, chocada, né? Com um pensamento tão retrógrado e tão diferente do meu. E, em segundo, muito preocupada com a Raquel, porque será que é justo a gente falar que a vida de alguém não merece ser filme? A vida de todo mundo merece a nossa atenção. A vida de todo mundo merece o nosso aplauso, né? As pessoas estão
lutando para viver, né? E será que ele acha mesmo que é proibindo um filme que ele ajuda essas pessoas? Não seria o contrário? Não seria falando sobre isso, dando mais suporte educacional, tendo uma saúde pública melhor, tendo uma política pública melhor para a gente evitar que novas prostitutas façam essa escolha de vida, essa obrigada escolha de vida, porque pouquíssimas pessoas, eu não conheci nenhuma na rua, escolheu isso porque quis, né? Então, é nesse lugar que eu acho que a gente tem que debater, sabe? A gente precisa falar para que as pessoas enxerguem essas minorias e para que as pessoas mudem a forma de agir perante essas minorias, né? E a história da Raquel é uma história que merece esse foco. Ela representa a história de milhões de mulheres no nosso Brasil. Mulheres, meninas, menores de idade. A gente precisa muito falar sobre isso, porque essas meninas berram e gritam por ajuda. E é nossa função, enquanto cidadão, enquanto presidente, então nem se fala, ajudar essas pessoas que gritam por ajuda, né? E enquanto artistas também, né? Evitar qualquer tentativa de filtro na cultura brasileira. Tudo merece ser contado. Toda e qualquer história merece ser contada. Toda e qualquer história é bem-vinda, né? E se é ainda uma história que nos possibilita enxergar um assunto que precisa ser enxergado, colocar a luz em cima de temas escuros, esses são os mais bem-vindos e necessários. Inclusive, bom, lembrando que Bruna Surfistinha passa amanhã, então, às 11h10, no Canal Brasil, e também está disponível no VOD do Canal Brasil. Então, para quem não assistiu ou para quem quiser rever também, é só ficar ligado. E agora eu queria falar de muito visto. Isso, exatamente. Né? Nos cinemas fez mais de 2 milhões de espectadores, tirando todas as exibições que já aconteceram no streaming no Canal Brasil, enfim. É um filme que merece ser visto, como vários da Débora, inclusive o próximo que a gente vai conversar, que é o Boa Sorte, que também fala de um tema muito importante, né? De uma portadora do vírus HIV. Eu acho que deu uma congeladinha. Já voltou. Já voltei. E uma história linda. Você sabe que daqui a pouco, às 8 horas da noite, sabe com quem que eu vou conversar na live? Quem? Jorge Furtado. Ah, manda muitos beijos. Eu falei com ele esses dias, eu mandei um e-mail para parabenizar por todas as mulheres do mundo que a gente assistiu, eu e Hugo, nessa quarentena. E foi um afago, assim. E são muitas histórias com Jorge Furtado. Vamos começar a falar então do Boa Sorte, que é adaptado de um conto, de um texto dele, do Jorge Furtado. Que é o Frontal com Fanta. Exatamente. Como é que eu soube também, já na época do lançamento do filme, que quando você soube que esse filme ia ser feito, você se jogou lá para Carolina. Você já conhecia o texto do Jorge antes? Eu conheci o conto do Jorge. Eu era muito apaixonada por esse conto, assim. Acho que pelo momento em que eu conheci o conto, eu tinha ido fazer Decamerão lá com a Casa de Cinema no Sul. Foi uma série coproduzida por eles. E aí o Jorge me emprestou esse livro. E quando eu li essa história, eu falei, gente, eu queria tanto fazer esse filme. Ele falou, o Guel já comprou e tal. E aí, quando eu soube por uma grande amiga minha, Joana Braga, que a Carol ia fazer esse filme. Eu fiquei louca. Eu falei, Joana, você vai dizer para ela que a Judite sou eu. Ela vai falar, não, mas ela já tem outra atriz. Não, troca a atriz. A Judite sou eu. A Judite me escolheu lá atrás, quando eu li esse livro. Eu preciso fazer esse personagem. E desde o Bruno, eu estava buscando muito outro personagem no cinema que me desse a oportunidade de fazer coisas que eu nunca tinha feito. E a Judite era esse personagem. Eu fui atrás dela, liguei, pedi, implorei por um teste, até que consegui fazer o teste e fiz o filme. Assim, foi realmente um trabalho muito marcante. Ouso dizer que foi minha melhor atuação. E foi um daqueles trabalhos também que embaralharam
a sua vida junto com a vida, personagem, virou uma... Eu lembro, eu acho que foi você que disse uma vez que o Daniel Filho falava para você, quando você estiver fazendo um personagem, esse personagem tem que ser maior do que a Débora. Exatamente. Não é? E Eu nesse falava caso da sempre isso, Judite foi a mesma coisa. Começou e um as minhas processo... personagens, por coincidência, são mulheres muito maiores do que eu. Muito mais revolucionárias do que eu, muito mais capazes do que eu e que me ensinam muito na vida, né? E esse processo foi... com a Judite já começou na questão da preparação do emagrecimento. Você emagreceu, sei lá, 15 quilos, 12 quilos. 15 quilos. E foi um processo difícil que ninguém queria. Carol tinha uma hora que falava, chega, já tá bom, já tá bom. Eu falava, não, quero mais, quero mais. E fiquei ali na raça. Dieta é uma coisa muito complexa para mim, porque eu nunca fiz dieta, não preciso fazer dieta, né? Tenho um biotipo de ser magra, mas emagrecer além dessa minha conta foi, de fato, um sacrifício. E chegar na Judite, que era esse olhar meio vazio, esse olhar que já enxergou a linha de chegada, sabe? Esse olhar que já viu o fim. Era um olhar muito diferente do olhar vivo que a gente tem. Do olhar curioso, do olhar que quer abraçar o mundo, que eu acho que é o olhar que todas as minhas outras personagens tinham. O olhar dela era um outro olhar. E eu fui conviver com algumas crianças terminais e foi muito duro para mim, assim, porque criança já é, né, uma coisa difícil de você aceitar, né, que a criança está ali no fim da caminhada. E um dia, eu muito triste lá nesse hospital, abracei uma criança chorando, ela falou, você está triste porque eu vou morrer? Aí eu falei, eu tô. Ela falou, não fica não, você também vai. De repente você morre antes de mim, né? Então, o entendimento que esse filme me deu, o entendimento que eu tive ali naquele lugar, é que realmente a gente está no fim. A gente está caminhando para o fim. E o que fazer dessa caminhada? Então, a Judite veio para mim como uma pessoa agarrada à vida, assim. Apesar de estar morta, né, magra, doente, ela era uma pessoa que amava viver e que queria viver loucamente todos os segundos da vida dela. E então a gente botou a cena dela dançando, ela pintava o corpo, ela ria. Então fazer a Judite foi um ânimo de vida, assim. Passei a enxergar a minha vida, o valor da minha vida de forma diferente por conta dela. E, ao mesmo tempo, é uma linda história de amor que acontece num lugar improvável, que é uma clínica de reabilitação, mas uma verdadeira história de amor, né? E uma história linda, né? Ali aquele final, quando ela faz a alusão dele com o cachorro, sabe? O cachorro ficava ali, eu precisava ir, eu não podia, no lugar que eu vou não pode cachorro. Eu sempre que vejo me emociono e é um dos filmes, eu falo, independente de eu ter feito, é um dos filmes brasileiros que eu mais gosto de ver, rever, e acho que ele passa muito pouco, fica aqui a minha revolta. Ele passa muito pouco, é difícil de achar ele, eu tenho um DVD, mas quem não tem, dificilmente consegue ver. Então fica a Fica a reivindicação. dica. E é muito lindo também aquela história da invisibilidade, né? Que Sim, o João conta para a Judite. E o quanto hoje, né, isso também me faz refletir muito, o quanto hoje nós passamos por pessoas invisíveis, né? O quanto a gente deixa de olhar para as pessoas, enxergar as pessoas. O quanto a nossa pressa agora com a quarentena, a gente fica entendendo o quão desnecessário tudo é. E o quanto a gente, às vezes, faz com que tudo fique um pouco invisível em prol de prioridades que não são tão prioridades assim. E o que você falou também da finitude, né? Agora, nessa quarentena, Sim. a gente viu que a gente não tem controle. A gente não Mais tem de 11 controle mil do vidas mundo. acabaram, né? E eu Aqui no estava Brasil. lembrando também, eu assisti há pouco tempo Boa Sorte de novo, e tem uma cena que toda vez que eu assisto, eu tenho duas reações. Primeiro eu choro, e depois, quando termina o filme, eu coloco, até separei esse disco aqui, que é o disco do Caetano, que tem a música Vampiro, do Jorge Maltner, que é a coisa mais linda do mundo, quando vocês estão ali na árvore. Os escuros. Ai, essa música, ela já tinha um sentido enorme na minha vida.
Acho que foi o Daniel Filho até que me apresentou ela. E depois do filme, toda vez que eu a escuto, eu choro também, porque ela, para mim, hoje ela tem esse significado do amor improvável do João e da Judite, que é, de fato, um menino começando com uma mulher partindo, e o quão pode ser lindo e rápido, ou lindo mais rápido, mas que cada segundo vale a pena. E sem falar na sua cena com a Fernanda Montenegro. Isso foi um privilégio, né, gente? Que privilégio. Que pessoa maravilhosa. E ali, durante as filmagens, eu pude constatar que ela também, como eu, fica muito nervosa. E isso já me fez um bem enorme na vida, porque eu me culpava muito de 30 anos depois, ainda 32 anos depois, né? Eu ainda ficar nervosa quando eu entro em cena. E a Fernanda estava nervosa, então tudo bem, eu posso ficar nervosa o quanto eu quiser. E como é que foi o luto para deixar a Judite? Porque foi uma coisa muito intensa também na sua vida, né? Você chegou a adoecer. Os dois filmes foram bem difíceis, tanto Bruna quanto o Boa Sorte. Foram filmes muito difíceis para me despedir das personagens, porque elas vieram para mim de uma forma espiritual, assim, eu digo. Elas estavam muito dentro de mim e comigo. Então, era como se eu estivesse me despedindo da minha melhor parte. E é bem depressivo, assim. No Bruna eu fiquei bem depressiva e no Boa Sorte eu acabei me internando, né? Tive que ir para o hospital. Mas foi depressão mesmo? Você ficou deprimida em deixar... O da Bruna eu fiquei deprimida emocionalmente. E o da Judite eu fiquei deprimida junto com a comida, que eu não consegui voltar a comer de forma regrada. Então acho que foi um misto de tudo, mas muito, muito emocional, segundo meu médico também. Tem uma história do Bruna também, que a gente passou pelo filme e eu não falei, que tem que no final das filmagens você precisava de mais, você queria fazer algumas cenas, Sim, assim, enfim, queria fazer. não achava que era... Com mais calma, eles queriam. E você bancou, tipo, uma semana, assim? Banquei uma semana de filme. E foi lindo, porque a gente teve 9 semanas e meia de Bruna. E aí você fez ou refez algumas cenas que você tinha feito? Não, na verdade a gente fez um filme muito maior do que o filme que existe, né? A gente filmou quase o dobro. O filme ficou enorme, a gente teve que cortar muita coisa, foi muito doloroso, mas eu queria fazer algumas cenas que a gente foi escrevendo no meio, eu e o Baldini, criando junto. Eu lembro de uma cena com o Cassim, que eu falava, falta uma cena deles felizes, sabe? A gente fez uma cena com uma máquina de Polaroid, tirando foto. A cena com o Guizé também não tinha, a gente resolveu fazer, que ele joga o dinheiro na minha cara e me chama de puta. Então, e aí quando foi chegando pro final, foi ficando apertado, a gente ia ter que acabar desistindo de algumas cenas. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, quanto a gente precisa para ter mais uma semana e conseguir fazer tudo com calma. E aí paguei mais uma semana. Ô, Débora, e você agora continua em busca de uma outra personagem, assim, equivalente à Bruna, equivalente à Judite? Como é que tá, assim, de projetos de cinema? Como é que tá essa busca? Eu, depois da Judite, fiquei muito inquieta também, buscando personagens femininos e busco eles até hoje. Mas eu engravidei e dei uma diminuída, porque eu não conseguiria fazer um filme com esse potencial de entrega com uma filha pequena, até porque eu acho que eu, enquanto mãe, preciso estar presente. Os valores da minha filha vai ser muito de acordo com os meus valores e acho que a gente só passa isso em exemplo. Então, até uma certa idade, que está chegando, eu me coloquei, né, até os 5 anos dela, eu acho que vai ser muito difícil eu conseguir fazer um outro grande personagem, que exija de mim uma entrega absoluta. Então, ela faz 5 anos no final do ano, e aí eu vou começar de novo essa busca incessante por mulheres que me tirem do meu lugar de conforto. E você já me falou também do desejo de produzir, inclusive de que você já escreveu algumas coisas para cinema. Como é que estão esses escritos, essa vontade de argumentos. Sabe que eu não tenho, desde que a Maria nasceu, eu nunca mais escrevi para cinema. Escrevi umas coisas para teatro e não mais para cinema. Mas é bom falar nisso, que eu vou pensar nisso. Mas eu tenho muita vontade de produzir, de cada vez mais
poder escolher o que eu faço e batalhar para realizar as coisas que eu escolho fazer. Bom, eu lembro que a última vez que a gente falou, você estava com 30 anos de carreira. Acho que sim, há 2 anos atrás. Eu estou com 32 hoje. Está com 32. Você Eu só começou faço... bem... Você Eu começou comecei como criança fazendo é, comerciais, depois já, sei lá, com 10 já fez fazendo uma novela peça. com 10. Com 10 também já estava fazendo Já fiz novela e novela peça com de 10. teatro. Essa eu fiz com 12, minha primeira. E quando você vê sua filha, que é cheia de expediente, toda despachada, dizendo que quer fazer teatro, Ela como é diz todo que dia isso. Eu não sei, ela assim, fala? acho que a maior riqueza que eu tive na minha vida foi a minha mãe ter acreditado no meu sonho. Porque eu descobri muito cedo que eu queria ser e, graças a Deus, ela batalhou e me deixou batalhar, né? Porque é difícil mesmo uma mãe que topa essa loucura do filho e, enfim, colégio, um monte de coisa, você acaba abrindo mão um pouco de um monte de coisa, de fazer tão bem todas as outras coisas para trabalhar. Eu abri mão de algumas coisas na vida para trabalhar, mas foi de fato o que eu queria fazer. Então, Foi o uma que eu decisão penso sua, não foi foi uma uma decisão dica da minha, sua mãe. não, foi uma decisão minha que a minha mãe ouviu com muito custo ali, convenceu meu pai, mas ela me respeitou, né? Então a minha busca enquanto mãe é respeitar o que a minha filha apresenta para mim como vontade dela. Isso para tudo, assim, o que ela tem vontade a gente compra e vamos brigar para que ela consiga fazer. Mas você não fica preocupada às vezes disso, dela ter que abrir mão de algumas coisas por essa... Como é que fica isso na sua Não, cabeça? porque eu acho, assim, pelo menos o meu exemplo, eu abri mão de muitas coisas, mas não me arrependo nem por um segundo, assim, porque era tudo o que eu mais queria. Então, acho que tudo que a gente faz querendo muito, a gente acerta. Porque a nossa vontade é o nosso guia, assim, né? Se você quer muito uma coisa, claro que sempre você vai abrir mão de outras, mas a sua escolha é o que prevalece, assim. E eu quis muito isso, eu não me arrependo em nenhum segundo. Então, é até errado eu falar para ela que ela não pode, ela pode tudo que ela quiser. E você Ela conversa com ela sobre a sua próximo. história, já contou a sua história desde de criança? Eu não conto muito não para evitar induzir, sabe? Ela me admira muito, mamãe, você sabe que mamãe na vida de uma criança é quase tudo, então eu fico evitando de me fazer muito presente na história dela, para que ela siga a história dela e não uma cópia da minha, uma tentativa de me seguir, né? Mas não tem uma história que você, para fazer ela dormir, conta umas histórias lá do Brincando de Era Uma Vez? Conto. Mas essa é a única peça que ela sabe que eu fiz quando eu era pequenininha. E eu conto também, brinco de fazer voz, a gente brinca de fazer teatro, mas muito parte dela, né? Engraçado que a história do Brincando de Era Uma Vez começou com a minha mãe. Minha mãe contou a primeira vez e ela veio pedir para eu contar. Porque eu sempre evito contar um pouco de coisa minha profissional, assim. Mas a minha mãe contou, ela pede para contar, ela quer fazer, ela canta todas as músicas, ela sabe tudo da peça já. E você sabe das músicas, Débora? Eu sei todas de cor. Hoje, sério? Olha que loucura, eu tinha 11 ou 12 anos. Eu sei todas as músicas de cor. E qual que ela gosta mais? Qual que a Maria Flor gosta mais? Ela gosta da vassoura, que é da família que vive a limpar, é prima do rodo e amo aspirador, muito amiga da água e sabão, vassoura com cabeça e coração. E ela gosta do mundo da imaginação. Os livros de histórias aguardam ansiosos para se ler. É só deixar, é só querer começar. Ela adora também. Eu cantora sou pra casa. E um dos primeiros trabalhos que você fez também, aí você já com 15 anos você tinha quando fez Confissões de Adolescente. Foi primeiro na TV? Eu não fiz com 15, não. A série eu fiz com 12 ou 13. Jura? Juro. Depois a peça que você fez TV depois. Globo. Para TV. E é no teatro também? O teatro foi junto com a... O teatro foi ali junto com a novela já. Eu tinha 15 e 16, né? Fiz com 15 e 16 anos. E inclusive você ganhou o APCA, Ganhei. Lá da sua... Foi pela peça ou pela série? Pela série. Pela série. E tempos depois você voltou a fazer no cinema, mas aí já como a Mãe do Felipe.
Voltei a fazer como a mãe de Felipe. Né? E também com Daniel Filho. Também com Daniel Filho. E aí, 20 e tantos anos depois, acho que 25, eu ganhei o APCA de novo com Boa Sorte. Né? E vem cá, quais são os principais? Eu sei que Daniel, enfim, já conversei com o Daniel várias vezes, acompanho a trajetória dele, ele é gigante. Quais são os principais ensinamentos, assim, que eu sei que Daniel é muito importante na sua vida, deixou para você? Ai, acho que um ensinamento básico é responsabilidade e fazer a sua obrigação. Então, era tipo, chegar na hora é uma obrigação. Decorar o texto é uma obrigação. Estudar o texto também é uma obrigação, saber de onde você vem, para onde você vai. Não se meter no trabalho alheio. Então, a figurinista bota uma roupa, aí você vai falar, não gosto. Não, seu trabalho é atuar, seu trabalho não é fazer figurino. Se fosse, não tinha contratado a figurinista. Então, ele era muito pai, assim, e muito ditador de regras. E eu fui muito pequena, até hoje eu tenho esse vício do Daniel, sabe? Às vezes eu vejo alguém se metendo, eu digo, não, gente, não se mete, porque é o trabalho dela, não é o seu. E respeitar o trabalho do outro, né? Comida de cena, essas coisas que às vezes você tá ali, não respeita muito e faz toda a diferença, porque é o trabalho de alguém. Inclusive, recentemente não, mas foi o último filme, eu acho, do Daniel. Você fez uma participação, né? No Sorria Você Está Sendo Filmado. Sim, um projeto sim. super ousado, assim. Gente, a gente Daniel filmou em 2 dias. Exatamente. Um Surreal. filme, um BO, e você fez uma pequena participação. Fiz uma pequena participação de uma médica, enfim, chega e acaba esbarrando na câmera. Eu tinha uma missão muito difícil. Então, lembrando, olha, que Confissões de Adolescente está também na programação do Canal Brasil. Agora eu quero falar do seu primeiro filme, que é com Jorge Furtado, que foi o Caramuru, né? Que veio da série. Primeiro vocês fizeram uma série, Invenção do Brasil. Sim. E depois foi... Então, foi a primeira vez que você pisou num set de cinema. Na verdade, a gente fez o Caramuru pensando em uma série. A gente não tinha ideias que ele ia virar filme. E aí alguém, graças a Deus, na hora de editar, falou, gente, se tirar essas partes históricas e de narração, isso dá um super filme. Fez um filme que eu me orgulho enormemente. Porque a Moema foi uma delícia de personagem. Assim. Foi a primeira vez que eu fiz um personagem de composição, sabe? Nossa. E o Guel é um diretor de muita marca, eu adoro trabalhar com muita marca, e foi realmente um presente. E aí, então, vocês gravaram para a série e depois acabou virando um filme. A gente teve essa surpresa de que virou um filme, né? E como é que foi fazer uma indígena, assim, com toda a contradição ali dos costumes, hábitos, a cultura? Eu lembro, você estava falando de figurino, tinha um biquíni que era todo feito de madeira, não era? De galinho. De palha, assim, de folha, cal maravilhoso. O Albuquerque, figurinista, fez assim. Para mim, ele fala que o melhor figurino dele é o do Auto da Compadecida. Eu discordo, eu acho que o melhor é o do Caramuru, que eu acho primoroso, assim, os figurinos primorosos. Mas foi muito louco, assim, também. Eu era muito nova, eu devia ter ali 19, 20 anos, 21. Não, tinha 21. Tinha 21. E foi louco, assim, difícil para mim entrar no meio daqueles grandes atores que eu tanto admirava. E imagina, Tunico Pereira, um dos caras que eu mais admiro na minha vida, e chegar ali perto dele, eles Celton, brincando de fazer a cena, né, rindo, e eu super com medo, assim, ali eu aprendi a me divertir em cena. A Moema talvez tenha sido a primeira personagem que eu fiz me divertindo em cena. Então, eu tinha... Voltou. E aí se estabeleceu uma parceria com o Jorge Furtado, que daí você fez vários trabalhos, fez o Brava Gente, aí fez cinema, o Meu Tio Matou um Cara, o Decameron, o Boa Sorte, que é de um texto que também, é de um texto dele. E o roteiro dele com Pedro Furtado também. A casa de cinema é um sonho. Se eu pudesse, eu morava lá com Nora e com Jorge. Ô, Jorge! Eu sou, de fato, apaixonada por essa família, muito talentosa e acolhedora. Eles são amorosos. A forma
deles de trabalhar isso em família, entendeu? Todo mundo muito junto e eles criam grandes famílias, então a gente não quer mais sair de lá. Se eu pudesse, eu trabalhava com o Jorge para o resto da vida. Sempre mando um e-mail, falando, e aí, vai que ele lembra de mim, né, para alguma coisa, me chama de novo. E é muito legal que agora, nessa época de quarentena, a Casa de Cinema de Porto Alegre, no site deles, eles estão disponibilizando vários conteúdos. Então, é muito interessante que tem desde Ilha das Flores até, sei lá, o making off de Decamerão e vários. Vai que é uma boa dica, tudo de graça e vários conteúdos Ele mandou o making-off de Decamerão por e-mail, mas é bom saber que está lá, que eu vou ver, eu não sabia. E eu trouxe aqui o vinil do Cinema Transcendental, do Caetano, por conta da música Vampiro, do Jorge Baltner. Aí fui caçar, porque eu lembro que quando saiu O Meu Tio Matou um Cara, o filme, eu fiquei fissurada pela trilha sonora. Então eu tenho CD. E olha atrás, olha atrás. Eu amo esse CD. Tem o Caetano cantando uma música que eu não lembro de quem que é. Tem, ó, tem o Caetano cantando, porque a trilha é que eu vou fazer Caetano, pra te... Essa música é linda. Tenho Pra Te Lembrar, do Caetano. É Tudo no Meu Nome, do Rappin' Hood. Gal Costa e Nação Zumbi cantando Barato Total. Nossa, a trilha é um primor. Eu tenho esse CD também. E a trilha musical é do Caetano e do André Moraes. Sim, André, meu grande parceiro, que me dirigiu no Entrando Numa Roubada. O outro filme que está no VOD do Canal Brasil e que o André é muito legal, cara, porque eu gosto André é um grande amigo, cara. André é meu irmão, um irmão que a vida me deu. Tudo que o André me chamar pode ser uma loucura do mundo que eu vou topar. André fez comigo esse programa que a gente fez grávida para a internet, para o G-Show. André é meu irmão, assim, irmão que a vida me deu, de verdade. É uma pessoa divertida. Depois que eu vi, não sei se você viu, O Destino de Miguel. Sim. Depois que eu conheci André com o Destino de Miguel, porque eu queria muito participar do Destino de Miguel, eu achava sensacional. E aí, depois disso, o André virou meu irmão e não sai da minha vida por nada. E aí você fez o Entrando Numa Roubada, que daí você já brincou com o seu corpinho de novo, porque daí engordadona. Todo mundo, eu engordei 18, todo mundo achava que eu não ia engordar. Eu falava, André, mas pra quê? Eu falei, porque eu quero, vai ser divertido, vamos. Engordou mais do que engordou na gravidez? Na gravidez eu engordei 27. Que isso? Você ainda é louca por brigadeiro e pizza, é isso? Não, você acredita? Na gravidez eu enjoei com doce, nunca mais consigo comer doce. Agora eu tô gorda de comida mesmo. A minha gordice é arroz, feijão, farofa. Eu tenho muita sorte de comer e não engordar, porque eu como muito, mas comida. Na quarentena você já engordou, Débora? Não, acho que até emagrecendo. Meu marido fica louco, porque eu tenho comido muito, mas como almoço, café, almoço e janta, né? Eu não como picadinho. Depois da gravidez que começou isso. E aí, acho que desde então, nunca mais tive problema para emagrecer, engordar. Vamos voltar a falar aqui do Entrando Numa Roubada, então. Conta um pouquinho dessa história. Você faz uma atriz meio fracassada, assim. Uma atriz fracassada nesse roteiro bem doido, com uma galera muito incrível. A gente se juntou, Lucinho, Julinho, André, Bruno, Carol. E a gente meio que escreveu esse final de roteiro juntos e... junto com a preparação, e é de fato um filme familiar, assim, todo mundo muito amigo e muito feliz de estar junto, de compartilhar o set junto, e acho que esse foi o grande barato do filme. Débora, a gente sabe que eu gosto desse seu astral, dessa coisa contagiante, divertida, desengonçada que você é mesmo. Mas essa vontade, você fala de todos os personagens, você está sempre falando assim com um vigor, com uma fissura, com uma vontade. É muito legal, principalmente agora nesse momento que a gente está passando, também de reflexão, de tantas coisas ruins acontecendo. É bom ouvir você falar, é gostoso ouvir você falar. E eu queria saber... Eu amo o que eu faço e amo todos os personagens que eu fiz na minha vida, amo o momento em que eu fiz todos eles, eu lembro dos momentos de forma muito preciosa, assim. Então acho que é por isso que talvez passe essa energia. Eu queria saber o seguinte, o que a quarentena te trouxe de bom e de ruim? É claro que são muitas balança emoções. É muito desigual, né? É muito mais...
são muito mais coisas ruins É, do que boas, mas me fala um pouquinho. acho que teve uma coisa ruim, é óbvio, né? A nossa privação de ir e vir, a constatação de tantas mortes e tanto sofrimento, tanto desemprego, enfim, tudo que todos nós sabemos que esse vírus acabou causando. Mas de bom, eu acredito que eu consegui ter tempo com a minha filha, com meu marido, um tempo sem anseio, um tempo sem pressa de que ele acabe, né? A gente, às vezes, eu ficava com a Maria, eu sempre, mesmo trabalhando toda noite ou toda manhã, botava para dormir, deixava ela acordada até mais tarde, mas eu sabia que era ali 2 horinhas, 1 horinha e meia, que ia acabar logo e que eu ia ter que, ela ia dormir, eu ia decorar texto. Agora a gente não tem pressa do fim, né? Então a gente não tem tanta ansiedade. E essa descoberta desse novo tempo me fez muito bem. Me fez enxergar valores de forma diferente, sabe? O que realmente, para que realmente eu preciso correr e para o que realmente eu não posso correr. Com que eu tenho que, de fato, dar tempo, aproveitar, viver, dilatar, sabe? E o que você tem feito em Me ensinou a casa? cozinhar, estou aprendendo, melhorei muito minha culinária. Estou fazendo macarrão aos 4 queijos gratinado, sensacional. Tem melhorado muitas coisas. E E tem melhorou minha as... relação com o meu marido também. Acho que a gente agora, a gente estava quase sem conseguir se ver, sabe? Ele trabalhando, eu trabalhando. E agora a Maria dorme, a gente consegue namorar, conversar, ver coisas junto, debater, ouvir música. Isso tem nos feito muito bem também. O que vocês gostam de ouvir, de assistir? O que vocês têm feito Ah, o juntos? Hugo é muito eclético, ele me traz uns cantores e Cinco a Seco, que ele me apresentou, maravilhoso. Tem um de Recife, que eu vou... Maglore, que é um de Salvador, que é maravilhoso também. Eu sou mais Chico, Caetano, Gil. Ele também, mas ele sempre traz um MPB jovem. Ele que me apresentou Baiana System há 6 anos Amo. atrás. E aí ele me traz uma música muito nova e boa. E o que vocês têm assistido? Tem visto filmes, enfim, A gente séries? viu filmes, séries, a gente viu Todas as Mulheres do Mundo. E a gente viu... Deu uma congeladinha, voltou. Eu Assistir. pedi para as pessoas que estão me ligando não me ligarem nesse momento. Perdão. O Poço foi um filme que eu vi, que é um filme realmente que me mexeu, assim, me emocionou. Porque fala também muito com os dias de hoje, né? Com essa história da coisa da comida, né? Que no início da quarentena todo mundo estocando comida, como a gente tem que Com a nossa pensar. realidade, né? Na verdade, se todo mundo tivesse só o que precisa ter, a gente ia estar num outro mundo, né? Bom, lembrei do filme, que eu acho que foi o último filme que você fez, que é o Mulheres Alteradas. Eu ia falar desse. De Luiz Pinheiro, maravilhoso, um diretor que eu admiro enormemente. A gente namora muito para fazer outro filme junto. Ele tem diversas ideias sensacionais, um cara com quem eu quero trabalhar muito mais. A gente fez esse filme com diversos planos sequências e foi delicioso, uma equipe deliciosa também da O2. Foi realmente um filme inesquecível para mim também. E é muito bacana porque ele é baseado no cartoon, né, da Maitena. Da Maitena, E são 4 mulheres, você, Alessandra Negrini, Monique Ozzi e e Maria Maria Casavedal. Casadeval. E você faz a Queca. E eu lembro que na época, no lançamento do filme, você fala, essa Queca aí é que menos tem a ver comigo. E é bem a que tem menos. A Marinati era a que eu achava que mais tinha a ver comigo. E que Mas foi você muito se divertido, identifica. porque ele não era um filme muito pretensioso artisticamente, enquanto Débora atriz, né? De um personagem que exigisse muita profundeza, digamos assim, muita dedicação. Era um filme com um personagem mais superficial do que o Boa Sorte Bruno. Eu estava num pós-parto ali, mais louca para fazer cinema, e foi delicioso.
Agora eu vou entrar, Débora, um pouquinho aqui nas perguntas, porque são 1 milhão de perguntas. A gente não vai conseguir responder todas, mas eu vou selecionar uma aqui para a gente interagir com a galera. Olha, várias a gente já respondeu. Deixa eu ver aqui. Enquanto eu estou procurando aqui a pergunta, eu lembro também uma época que a gente conversou, que eu te perguntei de filmes brasileiros e você me citou 2 filmes que você ama, que são Amarelo Manga, do Cláudio Assis, e A História da Eternidade, do Camilo Cavalcante. Que eu amo. Você está precisando fazer cinema pernambucano, né? Eu tô. Aliás, Pernambuco é um lugar que a gente é apaixonado, eu e o Hugo. O Hugo é música de Pernambuco o dia inteiro em casa. Temos muitos amigos lá em Pernambuco. E eu adoraria. Fica aí, Nossa, pode me chamar para qualquer papel, participação, sem fala. Essa aqui, vê se você consegue responder essa pergunta. Essa eu vou responder que sim, claro, com certeza. Muito louco. Esses fãs aqui são da onde, Débora? Não faço ideia. Olha, Claudinho Soares, beijo, meu amor. Tem muita gente perguntando aqui da Alexia. Quando volta, mas não tem previsão. Não temos a menor previsão, gente. Acho que ninguém tem, né? A mesma previsão de quando volta às escolas. A gente fica achando que talvez no segundo semestre, mas talvez não dê ainda. Depende de como as pessoas vão se comportar e ficar em casa, né? Mas você já tem uma ideia do que vai acontecer com ela? Já um pouquinho dos roteiros que você já recebeu ou não tem a mínima ideia? Eu nos roteiros para conseguir fazer um final para essa primeira temporada e aí o Daniel está mudando tudo agora. Então não tem a mínima ideia do que vai acontecer com ideia do que vai acontecer com a Alexia. Alguém falou aqui da Cartomante também. Cartomante é Machado de Assis? Eu não me lembro. Não é Machado de Assis. Foi o Wagner Assis que dirigiu com o Pablo. Eu não me lembro de quem que é esse roteiro. Deixa eu ver aqui. Vou ver de quem é. É Machado de Assis, é baseado em Machado de Assis. É bem baseado. Mas é então livremente inspirado em Machado de Assis. Isso. Então. Agora, isso que eu lembrei agora, olhando para você, do filme do Jorge Furtado, Meu Tio Matou um Cara, que era Soraya, né? E tinha uma música Soraya na trilha sonora que, se eu não me engano, quem cantava era o Zé Brito. Você sabe que o nome da personagem era Fátima. A gente filmou tudo com Fátima. Era Fátima. E aí, quando surgiu essa música do Zé, Soraya Queimada, eles resolveram mudar o nome da personagem. E a gente dublou todas as cenas em que alguém falava Fátima para Soraya. Daí eu me lembro que o Lázaro falava numa cena, Fatinha. E ele falava, gente, como é que eu vou botar Sorainha na boca de Fatinha? Ele falou, Soinha. Mas é uma loucura desses nossos trilheiros que, por causa da música, mudaram o nome de Soraya. Bom, Débora, nossa live está chegando ao fim. Eu queria te agradecer muito. Eu também estava morrendo de saudade. Eu nem lembro a última vez que a gente tinha se encontrado. Pessoalmente, eu acho que foi no Mulheres Alteradas. Ou no Festival de Recife também, não sei. Um Bertini maravilhoso. Fica meu beijo para o Bertini. A Bertini agora que está... Todos os festivais de cinema estão tendo os calendários alterados, agora muitos festivais virando online, também é uma ótima dica para a galera ficar ligada. A partir do dia 29 vai rolar no YouTube um festival, One World, eu não lembro exatamente como é o nome, mas a partir do dia 29 também, que essa é uma possibilidade. Na verdade, a gente tem consumido muita arte, né? Quando a gente estava falando... A quarentena serviu para isso, para mostrar que sem arte ninguém vive. Ainda mais trancado em casa. A gente tem o que para fazer? Ler livro, ver filme, ver série, ouvir música, e é o que a gente tem feito. Arte para todos os lados. Na verdade, a cultura sempre foi importante, eu acho, para a identidade de um povo, né? Mas agora a gente está comprovando qual é a importância da cultura na vida das pessoas, né? Antigamente eu falava assim para alguém que falava de cultura, eu falava assim, tenta educar seu filho sem música, sem história, sem teatro. Tenta. Não vai conseguir nunca. É verdade. E hoje, qual é a boa para hoje? Terça-feira à noite, o que você vai fazer com fazer uma comida para comer agora. Vai ser massa aos 4 queijos. Estou pensando em fazer um fondue hoje.
Fondue de carne e queijo. Você come carne? Carne e queijo para fazer um cheeseburger. Fazer bastante fumada, terminar a noite assim, defumada. E a Maria gosta? Ela adora tudo. A fondue, então, que molha, ela se sente o quê? Tem Adulta. todo o ritual, assim. E todo dia tem que contar a história, Débora? Muitas vezes ao dia. E com vozes. A bruxa tem que ter a voz. E a princesa fala com uma voz de princesa. Ah, Maria Flor, eu gosto tanto de você. É bom que você está praticando, né? Estou praticando o meu teatro infantil. Débora, quando terminar essa quarentena, qual que é a primeira coisa que você está com muita vontade de fazer? Trabalhar, você acredita? Estou com muita saudade de trabalhar, estou com saudade de viajar também, mas como sei que eu não vou poder viajar, fica aí eu trabalhar. Maravilha. Então, eu queria aqui te agradecer muito essa live. Muito obrigada, muito eu legal. Adorei, foi um prazer enorme. Conversar é sempre muito bom. E queria que você convidasse todo mundo, então, para assistir a Bruna Surfistinha amanhã, às 11h10, no Canal Brasil. E fiquem ligados em toda a programação do Canal Brasil, que é sempre maravilhoso, mas amanhã, em especial, Bruna Surfistinha para vocês. E agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui agradecer também. Todo mundo, muito obrigada pela companhia. E tomara que a gente tenha entretido um pouquinho a terça-feira de vocês. É sempre bom, sempre fica melhor o nosso papo. Se às 8 horas, entre 8 e 9 horas da noite, você tiver de bobeira, dá uma entrada para mandar um coraçãozinho lá para o Jorge Furtado. Tá bom? Um beijo, meu amor. Muito obrigada. Adorei. Muito obrigada. Você também, grande. Beijo.